Olá, pessoal. Meu nome é Arthur Weinberg, sou advogado do sindicato e venho aqui, por ocasião da aproximação do 1º de maio, falar para vocês um pouco sobre esse dia, destacar a relevância desse dia, que não é somente um feriado, é muito mais, é o dia mais importante da história da luta dos trabalhadores. E por que a gente pode dizer que é o dia mais importante? Em 1884, foi deflagrada uma greve nos Estados Unidos, organizada pelos sindicatos e que atingiu mais de 340 mil trabalhadores. À época, o principal pleito parece muito singelo, mas vejam só o engajamento e a relevância dessa matéria. O pleito era a limitação da jornada de trabalho para 8 horas diárias. À época, não existia legislação que restringisse a jornada. Então, era muito comum jornadas exaustivas, jornadas que ultrapassavam todos os limites possíveis e imaginários, e isso adoecia e isso prejudicava imensamente toda a classe trabalhadora. Por essa razão, esses sindicalistas se organizaram, fizeram essa grande movimentação que varreu os Estados Unidos e teve como maior destaque, o ápice, em Chicago. Lá em Chicago, houve um incidente, em razão dessa greve, no qual houve um atentado à bomba em que houve o falecimento de um policial. Outros 7 também faleceram devido aos conflitos que se seguiram. Foi atribuída a responsabilidade inicialmente ao movimento de greve, mas depois de julgados, houve a condenação, no primeiro momento, dos líderes sindicais em razão desse atentado. Quase todos foram assassinados, foram enforcados. Um deles se suicidou na prisão. E 4 anos após, o Tribunal de Justiça reconheceu que todos eles eram inocentes porque o atentado havia sido planejado por um delegado que queria justamente criminalizar a luta dos trabalhadores. Estamos agora em 2024. Estamos a 140 anos desse evento. Vejam que, apesar de distante, a gente está falando de evento do século XIX, ainda hoje a luta sindical ela persiste, porque existe uma série de violações que precisam ser coibidas, que precisam ser rediscutidas e normatizadas, mas para que tudo isso aconteça, assim como aconteceu naquele 1º de maio, óbvio que um evento daquela grandeza e a matéria que tratava fomentou e incentivou a adesão daquele contingente de trabalhadores e resultou num ajuste que, em 2 anos, possibilitou que todas as empresas cumprissem a jornada de 8 horas diárias. Após aquele movimento de lá, a Europa seguiu e o Brasil, somente em 1925, instituiu o 1º de maio, já com a vinda dos imigrantes europeus para cá. Então é importante falar das lições que esse movimento de greve traz para os dias atuais. Primeiro que a organização do movimento de greve só foi possível porque os trabalhadores estavam organizados em sindicatos. Os sindicatos nada mais são do que o conjunto dos trabalhadores de forma organizada. Deliberaram, se organizaram, assumiram o movimento de greve, paralisaram as atividades. Graças a essa ação, gerou-se a lei e gerou-se o cumprimento da jornada de 8 horas. É preciso também entender que, graças à força dos trabalhadores naquela ocasião e tudo que se desenvolve depois em termos de evolução de legislação trabalhista, normas de segurança, normas de saúde, tudo isso decorre da unidade dos trabalhadores, da conscientização da importância da existência do sindicato, que ultrapassa somente o movimento de parada, a greve. Movimento de greve, situação extrema, exercício legítimo de direito constitucional, utilizado em momento no qual a negociação cessa, quando há um impasse negocial. Mas o que nós temos é que o sindicato, no dia a dia, ele desenvolve uma série de atividades para auxiliar o trabalhador e defender seus interesses, seja na defesa judicial, administrativa, tal como
exposto na Constituição Federal, uma incumbência do sindicato. O sindicato defende o trabalhador diante do Ministério do Trabalho, no Ministério Público, na Justiça do Trabalho, mas, acima de tudo, o sindicato ele defende no diálogo, dialoga com o setor empresarial anualmente para discutir a negociação salarial e também durante a vigência da convenção para discutir eventuais descumprimentos daquilo que foi pactuado. Lembramos ainda que o sindicato, essa dinâmica de negociação, ela só é possível porque o sindicato possui seus dirigentes eleitos para representar os trabalhadores e ir à mesa sem sofrer retaliação. Imagine só você, trabalhador, trabalhadora, negociar anualmente o seu salário com o seu empregador. Imagine a dificuldade. Será que é possível negociar e ter um resultado atingido pelo sindicato? Será que você conseguiria construir a introdução de novos benefícios? Lembre-se, piso salarial é construção de negociação. Só existe uma única lei que trata de piso salarial no Brasil, que é a lei do salário mínimo. Vale alimentação, a lei fala da regulamentação do vale, mas a obrigação decorre de norma coletiva. Temos hoje vale alimentação na Convenção da Região Metropolitana, temos uma sexta alimentação na Convenção de Garanhuns, acabamos de conquistar na Convenção de Petrolina e continuaremos insistindo para que possamos introduzir também na Convenção do Agreste. Então, o que nós temos, gente, é um sindicato de luta, é um sindicato preocupado em conquistar cada vez mais melhores condições de trabalho e de remuneração, mas, acima de tudo, o que se pretende com essa fala breve é destacar a relevância, a importância e a atualidade da organização sindical. Não se deixem levar pelo discurso daqueles que não têm interesse que o trabalhador esteja consciente, que o trabalhador esteja organizado. Por trás de todo e qualquer discurso contrário ao movimento sindical, está alguém que tem interesse na fragilização, para que o trabalhador se isole, que dessa forma, não se sentindo pertencente a um grupo maior, a categoria, aceite o que for, sob sempre a mesma ameaça. E se você não aceita aquela condição, outro irá aceitar. Então, por essa razão, a gente faz essa fala com a absoluta tranquilidade de que o trabalho, a luta dos trabalhadores, pelos trabalhadores, desenvolvida através das organizações sindicais, é uma luta bonita. É muito difícil, muito frustrante em diversas ocasiões quando a gente não consegue atingir objetivos, mas é uma luta que se vale a pena viver para lutar por ela. Então, com essa alegria, com esse entusiasmo, com essa convicção que eu tenho, como um advogado que milita exclusivamente na área sindical, que eu deixo essa mensagem aqui para vocês e nos coloco, quando eu digo nos coloco, todos nós que integramos o corpo jurídico do sindicato à disposição para prestar esclarecimentos e, acima de tudo, dizer que é importante demais que o trabalhador se mantenha vinculado ao sindicato. A sindicalização é indispensável. Se existe alguma crítica, alguma sugestão, que seja feita, mas não pode ser alternativa não participar do sindicato. O enfraquecimento da entidade sindical é tudo que o empregador de má-fé deseja. Sejamos unidos, fortes, conscientes, para que a gente possa cada vez mais avançar. Um forte abraço a todos e a todas. Fiquem com Deus e até a próxima.